Episódio com destaque máximo para o Zaraki em uma luta entre personagens de formas diferentes e bem distintas de absorver e observar informações, mas justamente isso que deu tempero nesse embate, destaque para a trilha sonora, mas em comparação com o aspecto visual do episódio passado não foi tão criativo e brilhante, mas com escolhas estéticas e direcionamentos que me agradaram. Antes de comentar sobre tudo isso, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Caso você seja novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de nossos encontros e convido você a se inscrever e ativar o sininho, dessa forma me ajudar nesse projeto, mas caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é muito foda e eu espero que você saiba disso. E como de rotina em Bleach, eu fui enganado. Já no começo do episódio, aquele Quincy que atacou a área onde os feridos estavam sendo tratados não era o verdadeiro inimigo e a gente fica sabendo disso, na verdade ele sequer existia. Pelo que eu entendi, o Grammy, esse sim o verdadeiro inimigo do episódio, é capaz de criar coisas reais através da sua habilidade mental, e assim o criou. O ponto é que, por ser uma materialização, essa criatura também contava com boas habilidades evasivas, afinal, no momento que ele desaparecia, ele não existia. Se ele não existia, ele apagava da memória da Yatiro e da Tenente da Divisão 4 instantaneamente. Inicialmente eu senti que havia sim uma dificuldade de enfrentar aquela habilidade, mas pela reação instintiva e atiro aos golpes que ela sofreu, eu não senti que era um risco tão grande como foram os confrontos anteriores dos episódios anteriores. A Yatiro até conseguiu segurar as pontas na situação, nessa reação instintiva. A menina realmente é filha do Zaraki, ela é seguidora do Zaraki, mas essa luta não era a principal do episódio. Talvez por uma questão tática do Yurabara, Bleach, com exceção do episódio passado da Rukia, vem entregando semanais focando em lutas de capitães. Eu acredito que isso pode ser sim um plano do Rei Quincy, pois há uma lógica em tentar derrubar os mais fortes antes, abater os capitães e dessa forma fragilizar o Sereitei. E considerando que para ele ter baixas no seu exército Quincy não é um problema, afinal a energia volta para ele do mesmo jeito, não é um plano suicida, é um plano bem plausível nesse cenário da guerra. Voltando ao episódio, o Grammy apareceu dentro da barreira que ele não deveria conseguir entrar, fala que os capitães que estavam ali já morreram e eu fiquei... Como assim morreram? O que aconteceu? Será que ele realmente conseguiu matar eles enquanto a Yatiro estava lutando? Mas eu entendi a questão quando ele explicou a sua habilidade. O que também não significa que eu não tenha ficado com dúvidas, porque mesmo após a morte dele, será que as coisas continuam conforme ele imaginou? Mas se isso aconteceu, então o Kensei foi de base, arrastou pra cima? Aliás, eu não consigo cravar a morte e a sobrevivência de ninguém até o momento em Bleach, e isso é muito bom pra manter o suspense. A habilidade do Grammy é a seguinte: qualquer coisa que ele imaginar fisicamente palpável ou não, ele consegue materializar. Seja no corpo dele, pois vimos no final do episódio que ele mesmo era criado, seja no corpo do oponente, visto na hora que ele transformou os ossos da Yatiro em biscoito. E foi nesse momento que a Yatiro ficou em uma situação vulnerável e imóvel que abriu espaço para o Zaraki aparecer. Ele sentiu uma mudança na energia espiritual da sua pupila e foi ver o que estava acontecendo. Chegando na cena, ele cita o Nohana, fala pra tenente dela que a matou e ela tem o direito de tentar a vingança, mas a reação é oposta. A tenente parece aliviada e é um alívio válido porque a Unohana cumpriu a sua função e efetivamente fortaleceu um aliado na guerra. O que eu não entendi é a temporalidade da coisa. O Zaraki estava há até algumas horas lutando contra o Unohana? Se sim, essa luta realmente durou muito mais do que imaginei, mas se não for o caso, você pode deixar nos comentários a explicação, porque eu realmente me perdi nisso, eu fiquei muito com a impressão que o Zaraki chegou ali logo após lutar com a Unohana. E falando em lutas, a luta do Grammy contra o Zaraki foi incrível. De um lado, a fisicalidade, a forma crua de lidar com o concreto, a realidade, o prazer por batalhas do Zaraki, do outro a imaginação, as possibilidades, um cara que até aquele momento não tinha muita vontade ou prazer em lutar, afinal sua capacidade lhe dava um grau de facilidade anormal. Em suma, não havia um sentido de ser desafiado por parte do Grammy, mas como eu disse, até aquele momento. Pois no momento que sentiu a dificuldade, o Grammy sentiu uma emoção, uma excitação que lhe tirou da inércia. E eu confesso que eu fiquei na dúvida em relação a fatores decisivos nessa luta, porque seria o Grammy inexperiente ou seria o fato do Zaraki ter uma relação tão bruta com o real que foi o fator decisivo para o resultado, ou seria ambos? O Grammy ficou tão cativado pela experiência do desafio que se perdeu nas próprias criações e praticamente se sabotou ao ver o Zaraki como um monstro. E eu não estou tirando os méritos do Zaraki, até porque ele conseguiu racionalizar e lidar com a situação com muitas certezas, sem medo.
Ele mesmo fala, não importa o que você pensar, o que você fizer, não existe material, não existe coisa que eu não possa cortar e perfurar. E essa segurança do Zaraki acaba exigindo tanta atenção do Grammy que ele acaba se esquecendo de outras coisas, como o corpo de biscoito de Atiro, o que abriu margem e espaço para o Zaraki observar e falar, opa, então você precisa se lembrar disso, né? Visualmente, como esperado em uma luta do Kenpachi, há muito sangue na tela, mas a paleta de cores desse episódio é menos ampla do que a do episódio anterior, mas segue o conceito e a proposta mais física da luta. E nesse ponto, eu preciso ressaltar que eu comentei na introdução sobre a questão estética e direção. Ela não foi tão brilhante, ela não foi tão criativa como na semana passada, mas ela teve uma trilha sonora mais chamativa. No cinema, vemos que na teoria e na prática é comum apagar alguns aspectos técnicos para dar espaço para outros que agregam melhor na ideia no conceito. Semana passada, como o medo e a subjetividade foram o foco, é normal usar do visual para representá-lo no seu aspecto mais simbólico. Como o embate do Grammy e do Zaraki envolveu um cara que ama a sensação de lutar e outro que descobriu esse prazer, é inteligente focar na trilha sonora, pois o que mais poderia ser tão sensorial para representar o sensorial nesse embate do que não a música? E vejam bem, não é porque a trilha sonora teve o foco que o visual ficou para baixo ou ficou ruim, porque teve aspectos visuais nesse episódio que foram incríveis, como na cena do meteoro, no uso de traços preto e brancos, naquela mescla de tons ali mais quentes para representar esse choque, e um choque de um meteoro que parecia uma medida bem definitiva, já que o Grammy imaginou só ele sobrevivendo, nem seus aliados escapariam, mas aquilo não foi nada pro Zaraki. O Zaraki ficou de boa na situação, mostrou sua Shikai com muito estilo e cortou o meteoro. Todas as tentativas do Quincy falharam. E esse final ele foi bem fácil, no entanto ele teve uma explicação muito interessante. O Grammy, pensando no Zaraki como um monstro, o corpo dele foi destruído apenas pela proximidade. Eu entendi que pelo fato dele ter desejado tanto vencer, ele também pensou que o seu corpo criado não fosse capaz de retalhar o adversário, no caso o Zaraki. E dessa maneira acabou imaginando sua própria destruição física pela circunstância. No final, o Zaraki fica ali observando o cérebro do Grammy. Eu não sei se ele destruiu, mas essa luta mais me pareceu um aperitivo do potencial do Zaraki do que propriamente o máximo dele. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu não li o mangá de Bleach, eu tava muito na expectativa pro episódio, porque uma pessoa falou, nossa, o episódio que vem é o Zaraki, aí eu fiquei tipo, caramba. Você teve a Bankai da Haruki no episódio passado, sendo o Zaraki no próximo episódio, vai ter a Bankai do Zaraki, era o meu aniversário. Eu falei, caramba, isso vai ser muito legal, porque, assim, a gente toma alguns spoilers vez ou outra, há algumas coisas que eu sei que vão acontecer em Thousand Year Blood War, mas eu não tenho nenhuma ideia do que é a Bankai do Zaraki, como ela é fisicamente, eu não vi nada, tipo, nenhuma ideia, eu fiquei tipo, caramba, é a Bankai do Zaraki. Não foi a Bankai do Zaraki, foi a Shikai, mas isso me deixou muito assim, caramba, imagina a luta que esse cara vai usar a Bankai, vai ser muito foda. Enfim, depois de todas as expectativas, eu termino esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like, seu feedback, as suas teorias nos comentários caso você não leia o mangá como eu. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!